Que bom. Bom demais estar aqui com vocês. E vamos continuar, então, alimentando o Espírito. Você vai comigo nessa? Então, a gente vai continuar falando assim, não desista, siga em frente. Siga em frente, siga em frente. O convite da palavra de Deus é siga, eu sigo olhando para o alvo. A gente tem que colocar Jesus sempre no meio, e na frente, perdão. A gente tem que colocar sempre Jesus à frente e lembrar quem nós somos nele. Isso nos mantém de pé todos os dias. Eu vou ler aqui alguns versículos para a gente começar falando. Como eu falei, essa parte aqui vai ser mais rápida, tá? Não vou segurar vocês até 10h15, fiquem tranquilos. Vocês vão sair um pouco mais cedo hoje. Mas Deus tem mais coisas para falar com a gente nessa noite, amém? Você está disposto a ouvir? Abrir o seu coração para ouvir de Deus? Espero que esteja sendo uma bênção para você, como tem sido para mim. Vamos avançar aqui, então. Você que está chegando, você que já está sentado. A Epístola de Hebreus diz o seguinte, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Falamos muito sobre isso aqui hoje, não é isso? E continua falando aqui. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Essa passagem é uma bênção, não é isso? Então, todas as vezes que a gente estiver passando por situações, que são as situações do dia a dia, né? A Bíblia diz que tem o dia mau, não é isso? Está escrito lá, e de vez em quando acontecem algumas coisas. A Bíblia diz que a gente tem que focar nele e lembrar de tudo aquilo que ele passou para que nós estivéssemos de pé e nos mantenhamos de pé nos dias de hoje. Então, a nossa fé está depositada na obra redentora e salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lá, ele cravou a nossa vitória. E quando ele bradou tetelestai, ou seja, está consumado, você pode resumir isso numa frase. Quando ele disse isso, ele estava dizendo também, cumpri o propósito ao qual eu fui enviado. E esse propósito era de vir aqui e nos dar uma vida abundante. A Bíblia diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E ele veio para nos dar vida e uma vida abundante, maravilhosa, cheia de graça, cheia de amor. Tem coisas que a gente precisa resolver, mas essa é a essência da nossa vida. É isso que Deus separou para nós. E Ele é maravilhoso, grandioso. E você tem buscado a Ele e Ele vai se manifestar a você todos os dias por intermédio do Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Timóteo, quanto a você, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na segunda epístola, capítulo 3, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Que maneiro, né? Eu gosto disso aqui, separei isso aqui para hoje, porque não importa o que está acontecendo do lado de fora, Deus fala, caramba, eu tenho um plano e um propósito para você específico. Esquece o que está acontecendo do lado de fora, esquece que as notícias são ruins para o lado de fora, para o mundo. Eu estou no controle da sua vida. E se a gente não faz isso, a gente deixa de fazer aquilo que o apóstolo Paulo convida a gente a fazer em Romanos 12, 2. Porque se a gente anda segundo o fluxo desse mundo, se amoldando... Eu vou dar um exemplo que eu gosto de usar esse exemplo, quando fala que não se amoldem a esse mundo. Se a gente leu aqui, né, Romanos 12, capítulo 2. Todo mundo aqui já foi na praia, não é isso? Todo mundo aqui já foi na praia quando era pequeno. Era pequeno, a gente fazia aquelas brincadeiras na praia. Quando eu olho essa palavra não nos moldar, a ilustração que mais veio no meu coração para eu entender lá atrás foi o seguinte, quando a gente fazia aquela brincadeira na praia de pegar aquela forminha do Mickey, todo mundo fez isso na praia, pegar a forminha do Mickey, a gente põe a areia dentro, e aí a gente passa a mão para dar uma nivelada assim, e aí pega a forminha e pá! Quando a gente levanta, a gente está na forma, né, do Mickey. Aquela areia ali está na forma do Mickey. E aí lá atrás, quando me apresentaram essa passagem, eu entendi, caramba, então se eu deixar o mundo, se eu andar nesse fluxo, raciocinar dessa forma, caramba, Deus tem uma promessa para mim, um propósito para mim que é diferente de tudo isso que está acontecendo no mundo. Então, se eu me deixar ser essa areia dentro dessa forma, eu vou ser o Mickey lá, que eu falei agora atrás. Nada contra o Mickey, tá, gente? Só dei um exemplo de ser Pateta, Pluto, mas eu só falei do Mickey porque veio o Mickey na minha cabeça. Mas pode ser uma concha, uma tartaruga. Você lembra disso, quando você fazia essa brincadeira? E a Bíblia nos convida justamente isso, a gente não entrar nesse padrão, nesse molde, que a gente sair desse molde, porque o sistema que governa a nossa vida é um sistema do reino. Nós somos cidadãos do reino. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes dele sobre a face da terra. Então, o sistema desse mundo não governa as nossas vidas.
Então, o sistema de Deus e o reino de Deus governa as nossas vidas. E como é que ele governa? A gente precisa meditar na palavra de Deus, como a própria Bíblia nos convidou, de dia, de noite. Quantas vezes a gente puder renovar nossa mente na palavra de Deus, e a gente vai deixar de pensar como o mundo pensa. E vai começar a refletir e pensar como Deus pensa a respeito de nós mesmos. Porque o mundo diz que o mundo está caminhando por um dia. O mundo diz o seguinte: você tem que viver tudo hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Não é assim? É assim ou não? E Deus diz o seguinte: eu tenho um plano e propósito maravilhoso para você aqui sobre a face da terra. Mas lá em cima vai ser melhor ainda. Aqui vai ser uma bênção, mas lá vai ser melhor ainda. Nós somos seres da eternidade. E a gente não pode viver como o mundo vive. Eu tenho que fazer tudo hoje. E por isso, o mundo fazendo isso, ele dá a volta no outro. Ele faz isso, faz aquilo, passa os outros para trás. Porque ele acha o seguinte: eu só vou viver aqui, então eu tenho que viver intensamente o que eu vivo aqui. Nós temos um Deus que cuida de nós. E como eu disse para vocês, 1 Pedro 2,9 diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Nós sabemos disso, cremos nisso, e a gente precisa lembrar disso todos os dias. Quando a adversidade vem, quando as notícias vêm, eu sei de quem eu sou. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você conhece esse louvor? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ah, isso é bom demais. Teve uma pessoa que sorriu ali, que eu olhei, é isso aí. É isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Quando a tentação vem, o diabo vem, as circunstâncias vêm, aquilo que nos mantém de pé, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive e, por fim, ele se levantará. É isso. Estou vendo que o povo está mais animado agora, pastor. É isso. A palavra de Deus, o Jesus que eu e você conhecemos, é um Jesus dinâmico. Gente, se você imaginar, Jesus escandalizaria muita gente se ele passasse nos dias de hoje e viesse sobre a face da terra, porque ele ia estar no meio das pessoas que menos as pessoas estão do lado. Porque ele veio para os doentes. Ele andava no meio de todos. E é tão interessante quando as pessoas se colocavam à disposição e ao senhorio dele. As pessoas, várias passagens que eu podia falar aqui, as pessoas batiam um papo de 2, 3 minutos com Jesus, elas saíam totalmente transformadas. Totalmente transformadas. Pessoas que vinham de várias formas, com vários problemas, e para aquela mulher que as pessoas falaram, né? Só um exemplo que eu lembrei aqui, para aquela mulher que as pessoas falaram, caramba, essa mulher adulterou, então tem que fazer o quê? O que a lei diz? Tem que apedrejar. Ok, beleza, tudo bem, vocês estão certos. Então tá bom, vamos fazer o seguinte: começa pelo aquele que não tem pecado. Ih, deu ruim. Todo mundo com a mão na consciência foi embora e ele disse para aquela mulher: ó, ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, vá e não peques mais. Constrangeu aquela mulher, né? Constrangeu. Então, assim, hoje eu vejo Jesus andando. Se ele passasse pelos dias de hoje, ele ia estar, de repente, lá na Rio Branco, essa hora, conversando com um monte de gente que está querendo fumar um cigarro de crack. E ele ia falar: caramba, peraí, antes de você fazer isso aí, vem cá, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu tenho uma coisa para falar para você. Você me conhece? E o começo da conversa, eu não sei se você pensa assim, mas eu dou essas viajadas quando eu leio a Bíblia, sabia? Eu dou essas viajadas. Eu imagino Jesus fazendo dessa forma. Ele fala: vem cá, antes de você fazer isso, vem cá, que eu vou falar algo para você que vai dar mais barato do que isso aí que você vai fumar. Que vai transformar a sua vida. Isso vai te levar para o buraco. Mas eu vou trazer algo para você que vai te dar vida. E essa vida é uma vida totalmente diferente. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, está na minha Bíblia e na sua Bíblia assim, ó. Por isso, nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, esse corpo aqui, físico, ele vai se desgastando dia a dia, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você crê nisso? Você pode dizer amém a isso? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, nós fixamos mais uma vez, fixamos os nossos olhos não no que vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. O apóstolo Paulo também diz para nós que nós não andamos pelaquilo que nós vemos, mas pelaquilo que nós cremos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, que nós somos justos, e o justo vive pela crença, pela fé. Não é isso? Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente abençoada. Vocês precisam perseverar. Mais uma vez essa palavra aqui. Se você não gosta dessa palavra, hoje a gente vai ter um problema, eu e você. Mas se você gosta e abraçou isso aqui, vamos falar sobre isso muitas vezes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. E o que nos mantém perseverantes é a confiança na promessa de um Deus maravilhoso. Ele será ricamente abençoado. Você será ricamente abençoado.
Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, está falando de você? Está falando de mim também. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Isso é para mim, isso é para você e isso é para todos os dias. Mais uma vez, eu queria que, você não precisa levantar sua mão, não precisa fazer isso aqui, mas eu queria que você fizesse uma reflexão a respeito de coisas que tem no seu coração, de coisas que Deus chamou você para fazer, coisas que de repente você começou e está no meio do caminho, mas que de repente é algo que você começou há algum tempo e está lá atrás, porque você falou, caramba, quando eu tiver um tempinho, lembra que eu falei sobre tempo aqui? A gente falou logo no começo? Quando eu tiver um tempinho, eu retomo. Sonda o teu coração com Deus, porque o Espírito Santo vai te guiar. Se Deus falou para fazer, a gente pega e faz porque Ele vai capacitar. Não, mas quando eu tiver um tempo, quando eu tiver à disposição, quando eu sentir, né, aquela pessoa que a gente deve ter ouvido aqui em alguma das aulas, né, quando eu sentir de perdoar. Quando eu sentir de perdoar, ou seja, não é quando eu sentir, né, é quando Deus determinar. Ele determinou? Então você vai lá e faz. Ele falou? Então Ele vai cumprir. Ele disse que é contigo, você crê que Ele falou, então Ele vai te capacitar para fazer. E vai ser bênção. Eu mostrei 4 exemplos aqui, daqueles que foram, todo mundo aqui tinha motivo para desistir. Ok para isso? Todos esses 4 exemplos, eu podia ter trazido mais, tem motivos para desistir. Nós também temos motivos para desistir. Sabe qual é a diferença? Aqueles que não desistem daqueles que desistem. É só isso. Motivo, todo mundo tem. Alguns vão até o final, outros param no meio do caminho. Alguns param no meio do caminho na primeira dificuldade, outros resistem na primeira, na segunda e na terceira. Alguns ficam até a 5ª, alguns passam da 10ª. Quem vai nos fortalecer para caminhar no dia a dia é Deus. Na nossa força vai chegar um dia que a gente vai estar cansado, e vai ser aquele dia que vai chover, que vai engarrafar, e a gente vai falar, caramba, esse dia aqui, por que eu vou para lá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou avançar aqui. O que nos mantém firmes e constantes é a certeza. Tiveram aula de fundamentos da fé, não foi? O que nos mantém firme é a certeza. Quem prometeu, aquele que prometeu é o meu Senhor. Aquele que prometeu é o Deus, Criador de todas as coisas em quem eu confio. E Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Além disso, Ele nos ama, Ele te ama, e Ele tem um plano, um propósito grandioso para a sua vida. E é um plano de sucesso. Amém? A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2, de que se nós renovamos a nossa mente na palavra, estamos prontos para receber a boa, perfeita e agradável de Deus. Como é que a gente faz, então, para receber e viver nos dias de hoje? Está na Bíblia. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa renovar a nossa mente na palavra. Ao contrário do que muita gente pensa, não é um mistério. Está claro na Bíblia. Ele diz, se vocês não se amoldarem a este século e renovar a sua mente na palavra, vírgula, aí sim vocês vão aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vê que aqui a gente já passou por 2 casos de pessoas que receberam a direção. Medita de dia e de noite. Josué, medita de dia e de noite. Timóteo, medita de dia e de noite. O resultado, bênção para um, bênção para outro. Medita de dia e de noite, para que isso nos encoraje a manter-nos firmes. A fé e a certeza daquele que prometeu vai fazer toda a diferença no dia a dia. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. Todo mundo aqui conhece o Waze, não conhece? Todo mundo, né? A gente tem formas de chegar em algum lugar pelo Waze. O Waze vai passar uma rota, e hoje em dia, hoje em dia não, já tem um tempinho que ele está bem moderno, e ele vai te dar uma ilustração, ele vai dizer para você o seguinte, esta rota tem risco, você vai passar em um local perigoso, de alto risco de periculosidade. Alguém já viu isso no Waze? Só eu ou alguém já viu? Ok. Ele está te avisando que tem um lugar que é perigoso para você passar. E se você passar por esse lugar e não entrar nessa rua e for à frente, o que vai acontecer? Você vai ouvir uma voz falando assim, ó, recalculando. Não é assim? Ou não? Ou parecida com essa. Tentei fazer mais ou menos igual, recalcular. A gente está falando aqui que quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. Muito, assim, isso parece profundo, mas é básico. Por que é básico? Eu vou dar um exemplo básico para cada um de nós. Serve para mim e serve para cada um daqueles que quiserem. Quando você não sabe onde você quer chegar, não tem certeza, é possível que você já esteja no local que você precisa chegar, mas como você não sabe, você ainda quer chegar em um outro local e faz força e gasta tempo para chegar no outro local. Ou seja, também tem uma outra frase que a gente podia ter colocado aqui. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Não é isso? Saio de carro da minha casa, entro no carro, ligo o motor lá. Eu não sei onde eu quero chegar. Eu vou chegar em que lugar? Não sei.
Não sei. Eu vou pegar as Américas e vou sair. Se eu for para a direção, eu vou para um lugar, para outro, eu vou para outro. E a gente não pode sair e startar nada na nossa vida sem ter a direção clara, verdade, vontade específica de Deus, específica com direção do Espírito Santo. A gente vai gastar tempo, energia, às vezes dinheiro, e depois vai colocar na conta de Deus. Pô, eu comecei isso aqui e Deus não honrou e não abençoou. Caramba, mas quando você começou, você sabia exatamente onde você quer chegar? Ah, não, eu fui indo. Lembra aquilo que eu falei? Deus nunca vai falar, vai indo que lá na frente a gente vê. Não, 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 não. Isso não é um Deus. Isso não é Deus que faz. O diabo pode até fazer isso, mas Deus não vai fazer. Como eu falei para vocês, Deus é um Deus de certeza. É um Deus de sim, sim, não, não. Quando ele falar para você, meu filho, vai, ele vai dizer para você a direção. E para onde você vai chegar. Então a gente precisa entender que para a gente perseverar, a gente também tem que ter a certeza do alvo lá na frente. Porque senão, eu não sei se falta 1 hora ou 5 horas. Se você pega uma estrada daqui para São Paulo, você pegou a Rio-São Paulo, e aí você fala assim, caramba, mas para onde eu vou? Mas se você não sabia para onde ir, era melhor ter ficado em casa antes, né? Já pegou a estrada, já saiu, já pagou pedágio e tal. Se não sabe o fim, onde vai chegar, o foco, é melhor não começar aquilo ali, porque a gente vai desistir no meio, a gente vai começar um processo, desistindo no meio, a gente vai começar um processo, desistindo no meio. Eu dei um exemplo para vocês agora há pouco, de uma pessoa que me instruiu e falou o seguinte, sabe quando você pega uma boa ideia e você aplica na sua vida? Quando você sabe se corrobora com a visão. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Se não corrobora com a visão, só que se você não tem visão, todas as ideias, trazendo esse raciocínio, se você não tem uma visão, uma direção de Deus específica, ou não está claro para você, qualquer ideia boa vai ser bem-vinda. Por quê? Porque é uma boa ideia. Só que, mais uma vez, de boa intenção, o inferno está lotado. Projetos e planos lotados, mas o que Deus tem especificamente para a sua vida? Por que eu estou falando isso? Isso vai nos manter de pé, certeza. A gente está falando sobre isso, né? Todos esses 4 exemplos que eu mostrei, podia mostrar vários, tinham certeza. E se mantiveram por causa de uma certeza, da promessa de quem tinha dado uma promessa. A base desses 4 era uma certeza. Todos eles, Jó, Josué, Jesus, todos eles tinham uma certeza. Certeza mantém a gente firme. Certeza mantém a gente com a certeza de que o alvo está lá. Então eu vou seguir, porque eu sei. Se você pega uma estrada e não sabe para onde você vai chegar, e alguém pergunta para você, está chegando? O que você vai responder? Não sei, eu não sei para onde eu estou indo. Certeza. A gente precisa de certeza. A gente está aqui por causa de uma certeza. E para fazer todas as coisas na nossa vida, a gente precisa de uma certeza. O justo viverá pela fé. Fé é certeza. A gente não pode abrir mão disso. Você pode abrir mão disso? A gente não pode abrir mão disso. Então, quem não sabe para onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. E por mais que ele esteja no lugar, ele vai estar sempre procurando algo, porque ele não sabe onde ele quer chegar. Vai gastar tempo, energia, pode ser dinheiro, e ele não vai chegar, porque ele não sabe onde ele quer chegar. Certeza de Deus. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é bom. Isso é um provérbio português, eu escrevi ali embaixo. Achei legal isso aqui. A gente estava estudando, meditando e orando a Deus a respeito disso aqui. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho é bom. Para a direita, para a esquerda, qualquer caminho é bom. Experimenta você pegar o Waze e colocar no teu carro, não colocar endereço nenhum e ir andando. Vai ficar um silêncio, aquela mocinha não vai falar nada, porque você não estabeleceu um destino. O destino final, então ela não vai falar se você vai virar para a direita ou para a esquerda, nem ela sabe. Você não colocou uma rota, um destino, ela não vai falar nada, ela vai ficar quietinha. Quando você coloca uma meta, um destino, escreve lá, aí ela começa a falar, 200 metros à direita. Aí você entra à direita. 300 à esquerda, aí você vira à esquerda, até chegar, e aí tem um reloginho ali embaixo que vai calcular quanto tempo você falta para chegar aqui. Entrei na Gavião Peixoto, estava lá o ex dizendo, 3 minutos para chegar na Academia da Fé. Bênção de Deus. 3 minutos a gente chegou. Se não tivesse endereço nenhum, eu ia passar direto, ia lá para a praia de Caraí, ia ficar perguntando às pessoas e tal. Sem destino. Eu estou dando uma ilustração de Waze para ficar claro para todos nós, eu inclusive nessa, de que nós não estamos sem destino na perspectiva de Deus. Antes da fundação do mundo, ele fez um plano e um propósito específico para a vida de cada um de vocês aqui, para a minha vida. E ele estava lá com um plano e um propósito específico, que é um plano de vitória. Não é um plano de derrota, é um plano de vitória. Não existe nenhuma promessa dizendo que nesse plano não vai ter quebra-mola, não vai ter um buraco, né? Não vai ter um percurso assim que você vai ter que dar uma desviada e tal. Não tem nenhum plano assim, mas diz que o final desse plano é vitória. O final de plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é vitória. A perseverança não é uma longa corrida, ela é muitas corridas curtas, uma depois da outra. Não é só uma longa corrida. Eu não sei se todo mundo aqui, ou se alguém faz esporte, se alguém uma vez fez uma maratona. Fazer uma maratona é dolorosa, já fiz 4 maratonas. Chegar no final é legal demais. Só que para chegar no final tem o meio.
E sabe qual é o meio? Você acordar cedo para você treinar naquele dia que você não está com paciência e nem com vontade. Hoje eu estou a fim de dormir, mas na minha planilha diz que eu tenho que correr 18 quilômetros. E com ladeira, para dar uma reforçada na musculatura. Isso é o quê? Uma prescrição de algo para qual você quer fazer. A gente vai falar um pouquinho sobre algum atleta que... Deixa eu voltar só um aqui. Todo atleta, a gente está perto, aqui em Niterói, a gente está perto de uma cidade que já foi olímpica, a gente lá no Rio está numa cidade olímpica, e a gente viu um monte de atleta passando pela praia, pela cidade, na época da Olimpíada, ficou um monte de atletas, tudo quanto é lugar do planeta, passeando por lá e tal. E todos aqueles atletas, a Bíblia fala sobre isso, a gente vai falar sobre isso já, né, que é uma corrida, né, a gente tem uma jornada que parece uma corrida. Todos aqueles atletas tinham um objetivo. Alguns corrida de 100 metros, outros corrida de 42, o outro pedalava 1 hora, o outro 100 quilômetros. Cada um tinha o seu objetivo. Mas todos estavam ali porque existia uma meta final. Todo mundo que estava ali, se não é assim, deveria ser, estava querendo uma medalha de ouro numa prova. Só que para chegar lá, tem uma jornada a iniciar. Teve o start, que é uma vontade de fazer, e teve o durante, que é o seguinte, vontade de fazer, muita gente tem, eu conheço, vocês também conhecem. Chegar até o final é só para aqueles que perseveram. Tanto na Bíblia quanto na vida normal. A gente mostrou casos aqui. Vontade de fazer, você acorda de manhã, caramba, eu quero fazer uma maratona. Beleza, 42 quilômetros, vai lá, você vai ter uma planilha, alguém vai te acompanhando ou não, ou você entrou na internet, pegou uma planilha lá e você vai fazer. Só que da vontade de fazer até cruzar a linha de chegada, tem uma jornada no meio. E essa jornada no meio é que vai dizer para mim e para vocês se a gente vai chegar no final ou não. Tive vontade de fazer, fiz a inscrição, não treinei, chega no dia com a camisa da prova, vou tentar os 42. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Posso garantir para você, não vai funcionar. Se você for andando, pode ser que você faça a maratona aí. Um atleta pode fazer em 4 horas normalmente, né, se não for muito rápido, mas você, de repente, pode fazer em 8 horas andando. Você pode até cumprir os 42 andando, mas correndo não vai dar certo. Entre a decisão de fazer a maratona e chegar lá no final, tem o meio. E no meio é que tem as provações, as tribulações, os problemas, porque no dia que você decidiu, estava tudo bem, só decidi. Você nem suou. Se eu estiver aqui parado aqui, ó, decidi fazer uma maratona, nem suei. Não vou suar aqui. Quando é que eu vou suar? Quando é que vai doer? No dia a dia. O dia a dia é que vai doer. Você está percebendo isso? A gente tem uma jornada chamada processo de santificação. Essa matéria não chegou ainda, não é isso? Mas não chegou ainda, lá na Barra também não chegou, mas vai chegar daqui a pouquinho. Qual é o processo de santificação? Ele começou no dia que nós aceitamos Jesus e vai até a gente morrer ou quando Jesus voltar. Existe um processo entre aceitar Jesus e Jesus voltar ou a gente ir, tem um processo no meio. A gente está nesse processo aqui no meio. Dia a dia de processo no meio. No dia de aceitar Jesus, não sei onde você estava, mas vou dar o meu exemplo. Eu aceitei Jesus, levantei a mão, fiz uma oração, não doeu nada. Não teve tribulação, não teve problema, não teve adversidade, não teve nada. Aí eu fui embora para casa. Chegou no dia seguinte, nova criatura, mas começa a jornada, né? E aí tu começa a ter um parâmetro. Eu não tinha parâmetro nenhum. O mundo não tem parâmetro, você entende isso? O mundo não tem parâmetro. Então, eu comecei a, caramba, mas espera aí. A Bíblia está dizendo isso, eu estava fazendo aquilo. E você começa a ter um parâmetro. E você começa, recalcular. Né? Você vai recalculando e vai alinhando com a busca de Jesus. Mas no dia que eu aceitei, não doeu nada. Tive problemas depois, até hoje? Sim. Vou ter outros? Segundo a Bíblia, sim. Mas onde está a minha confiança? Nos problemas que eu vou ter? Não. Nas promessas que Deus tem para todos aqueles que perseveram. Então, a dica e a receita está lá na Bíblia. Está aqui, está aqui, está na Bíblia, está na sua Bíblia também. Qual é a dica? Vão ter coisas para resolverem, mas o final é bênção e vitória para aqueles que permanecem. Aqueles que desistem ficam no caminho, só sofreram. Né? Como eu falei da prova de maratona, aqueles que desistiram no caminho, mas eu era para eu treinar 9 meses, eu treinei só 6, e aí desisti. Só ficou o sofrimento. Não ficou nem o prazer de cruzar a linha de chegada e pegar uma medalha e botar no peito e falar, caramba, eu demorei muito, mas cheguei no final e fiz. Ou seja, só ficou a dor. Para aqueles que desistem no meio, só fica a dor e a frustração. Vitória para aqueles que permanecem. E a gente está falando sobre isso aqui. Você está pegando isso? Porque a gente precisa permanecer e permanecer. A nossa fé, que é a nossa certeza, nos leva a acordar todos os dias com uma grande motivação para enfrentarmos desafios. Todo dia. A gente acorda de manhã com ideia, com vontade e tal. Só que isso é o início, não é o meio. E se a gente não passa pelo meio, não tem como chegar no fim. Não dá para pegar um atalho. Eu acordei de manhã e sonhei que eu cheguei no final da maratona e com a medalha no peito. Ok, mas é um sonho, não é uma realidade. Você precisa fazer algo com aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Tem uma ação. Tem uma ação. Não permita que sejam as dificuldades e as contrariedades da vida a determinar o rumo dos acontecimentos.
que a vontade de Deus prevaleça sobre qualquer circunstância. Eu coloquei isso aqui só para corroborar o anterior e vou avançar para a gente alinhar isso aqui. Você sabe qual é a motivação de um atleta profissional? A resposta eu falei agora há pouco, está ali, ó, é a prova, o alvo final. Sem o alvo final, as provas não fazem sentido algum. Falei para vocês que eu pratico triatlon e é tão interessante como eu também aprendi isso. Uma pessoa virou para mim e me ensinou o seguinte: todas as vezes que você quiser fazer uma prova bem feita, seja de triatlon, maratona ou meia maratona, você se inscreve numa prova. Você pode estar entendendo um pouquinho já do que eu estou falando. Você cria um alvo lá na frente. Porque sem um alvo lá na frente, eu vou dizer para vocês, às vezes a gente... Qual é a prova? A prova é em dezembro, a gente está em janeiro, começo do ano. Eu preciso de quanto tempo para treinar? 6 meses. Aí tu acorda de manhã e fala assim, hoje eu não preciso treinar. Está chovendo, está frio, não vou treinar não. Por quê? Falta muito tempo, eu tenho tempo ainda para fazer a prova. Só que se você não estabelece um alvo lá na frente, o que acontece dando esse exemplo do atleta? Se o atleta não tem um alvo lá na frente, ele não vai se empenhar em treinar. E naquele dia ele vai matar o treino. Ele fala, não, hoje eu não preciso ir. Não tem prova lá na frente. E acontece justamente o contrário quando o atleta tem, ou quando a gente que pratica algum esporte, se alguém pratica algum esporte aqui, sabe exatamente o que eu estou falando, quando você coloca um objetivo lá na frente. Você sabe por que a maioria das pessoas, a gente está numa academia, é da fé, mas é uma academia, tem um nome, eu vou usar esse nome agora. Sabe por que a maioria das pessoas desiste de ir para a academia? Porque elas entram para a academia, às vezes, sem um plano lá na frente. Qual é o objetivo? Eu vou entrar lá porque eu vou emagrecer. Tá bom, emagrecer quantos quilos? Eu vejo lá. Não vai funcionar. Está sem alvo. Lembra que eu falei? Está sem objetivo. Qual é o objetivo? Não, se eu emagrecer 1 quilo, tá bom. Já emagreci 1 quilo. Ela queria emagrecer 10. Mas ela que emagreceu 1 já tá bom. Como ela não colocou alvo nenhum, tá legal. Aí ela se fala assim, não, eu vou pagar e vou 3 vezes por semana. Mas você vai 3 vezes? Sim, mas qual é o seu objetivo? Não, eu vou lá, vou começar a fazer e vou ver no que dá. Ela não vai na academia mais. Ela vai na segunda, aí pula a quarta, vai na sexta, na outra semana ela já não vai na segunda, porque começou a semana, ela trabalhou o dia inteiro, então ela não vai, está sem objetivo, hoje eu não preciso ir. Eu não tenho objetivo lá na frente. Trazendo para esse contexto aqui que a gente está falando de perseverança, o que nos mantém é a certeza daquele que prometeu e a certeza da direção que ele nos deu, porque senão a gente vai desistir no meio. Por que você está aqui até hoje? Porque, de alguma forma, no seu coração, no seu íntimo, você entende que Deus quer que você esteja aqui hoje, buscando a Ele nessa escola. Porque você sabe que você, na semana que vem, vai receber mais, e na outra você vai receber mais ainda, e na outra também. Você sabe, caramba, isso aqui tem sido bênção para a minha vida. É direção de Deus para a minha vida. E por causa desse chamado dele, eu respondo sim. Vou continuar respondendo sim. Na confiança de quem? De que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele separou para a minha vida. Se a gente não coloca isso, e aí estou dando um exemplo de atleta profissional, nenhum atleta profissional, medalhista ou não, ele sai para treinar e faz uma, a gente chama de periodização. O que é a periodização? É o meio entre a decisão de fazer e o alvo final, que é o dia da prova. Ele não começa esse processo sem um alvo de qual é a prova. Eu não estou inscrito em nenhuma prova, então eu não vou treinar mais ou menos. Era para eu correr 15 km, vou correr 5. Tá bom, já suei, tá legal. E aí ele não faz aquilo que precisa fazer. Está sem alvo, está sem objetivo. Uma pessoa forte não é aquela que nunca é derrotada, mas sim aquela que se levanta de todas as quedas. Por isso, nunca desista. Josué recebeu essa indicação, essa ordem, esse ensinamento, esse encorajamento. Cara, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quando a Bíblia diz que nós vamos passar por situações e problemas, não significa que em determinado dia a gente não vai falar, caramba, cara, eu estou cansado hoje. Você sabia que você precisa descansar também em algum momento? Estou falando do físico também, tá, gente? Em algum momento você precisa parar para descansar. De repente você está falando, não, mas eu estou trabalhando 7 dias por semana. Quanto mais eu trabalhar e tal, não vai vir pelo esforço. Eu preciso trabalhar 7 dias por semana, então eu vou abrir mão de tudo, vou só trabalhar, não vou falar com os amigos, não vou nem para a igreja, porque eu preciso trabalhar, preciso focar. Todo mundo precisa trabalhar. Mas o que nos mantém de pé é a palavra de Deus. Então a gente precisa dar um espaço, cada um de nós, com a sabedoria que Deus deu, para que Deus possa ministrar o nosso coração e o nosso espírito. Senão a gente vai só trabalhar e aí vai, sem querer, a gente vai estar passando uma mensagem para nós mesmos que é o seguinte, é no meu esforço. Se eu trabalho muito, eu ganho muito. Então eu vou fazer mais nada na vida, eu só vou trabalhar. Eu largo todo mundo, não falo mais com ninguém e só vou trabalhar. E aí você abre mão até de Deus. E a gente tem que tomar cuidado porque o diabo tem tentado acelerar um monte de gente. Ele acelera, ocupa, faz isso aqui, mais aquilo ali. Cara, tu vai ficar rico e milionário e tal, e tal, e tal. E a gente fica acelerado. O quanto de espaço na nossa vida tem Deus? Não precisa levantar a mão, não é uma acusação, é só uma reflexão para cada um de nós e serve para mim também. De vez em quando eu paro em casa e começo a pensar, caramba, o dia a dia é corrido, tem as coisas e tal, e tem a escola, tem o trabalho, tem a empresa e tal, mas de vez em quando eu faço essa reflexão e agradeço a Deus porque Ele fala, negão, freia um pouquinho, dá mais espaço para mim,
Deixa eu falar com você. Você só fala. Estou falando de mim, gente. Pode ser que sirva para alguém, mas eu estou falando de mim. Às vezes Deus fala comigo no meu coração. Fala, Senhor, fala comigo, o que eu preciso fazer? Eu quero que você fique calado, eu quero que você me ouça. E Deus fala comigo, eu quero que você me ouça. Fique calado, desacelera, freia. Bota atenção em mim. Olha o que eu vou dizer. Esteja atento à direção que eu vou te dar. E eu estou pedindo e Ele está me dando. Você vai pedir e Ele vai te dar. Por quê? Porque Ele prometeu isso. Ele te prometeu? Então, de vez em quando, a gente tem que fazer isso. A gente precisa, caramba, o que eu preciso para continuar perseverando? Eu preciso ouvir de Deus. Caramba, eu estou gastando muita energia, estou gastando pouca energia, eu estou focado, estou fazendo aquilo que Deus, da forma que Deus pediu para fazer. Vai buscando nele, porque Ele vai nos dar a direção para a gente fazer. Forte é aquele que nunca desanima, mesmo diante dos grandes desafios. Não sei se você gosta de luta, mas é interessante como a luta de boxe, né? O cara toma uma pancada, ele cai no chão, o juiz conta até 8. Se ele não se levantar até 8, ele está derrotado. Mas naquele período até 8, ele tem a possibilidade de levantar, dar o ok para o juiz e continuar a luta de boxe. Se ele não fizer isso, o juiz decreta a luta nocaute e termina a luta. Por que eu estou dizendo isso? Naqueles 8, eu conheço pessoas que fazem boxe, e a gente bate um papo e a gente conversa a respeito disso, eu falo, naqueles 8 segundos, o que passa na cabeça de vocês? E a resposta de alguns deles foi assim, de desistir. Porque a cabeça está rodando, está tudo rodando, e a vontade é de desistir, porque se eu desistir, acabou o sofrimento. Se eu não desistir, eu vou dizer que estou ok, eu posso levar uma outra pancada e rodar mais ainda do que outra vez. E a pergunta é, tá bom, mas o que vocês fazem nessa hora? Que dá vontade de desistir, né? Dá vontade de desistir. O cara está com a cabeça rodando, já apanhou e tal. E a resposta foi, para alguns que nem crentes são, a vontade de chegar no final. A vontade de chegar no final e ter a mão levantada pelo juiz no lugar do outro. Ou seja, o objetivo e o alvo. Parar de sentir dor, todo mundo quer, gente. Quando a gente faz alguma coisa, se for de esporte, então, vai doer um pouquinho. Mas se você se submete a isso e coloca, Senhor, você está no controle? Tá, eu estou passando por isso aqui agora, mas eu continuo confiando em Ti. Eu continuo confiando na sua palavra, de que o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona, o Senhor prometeu isso. Então eu confio que o Senhor vai me dar vitória sobre isso aqui. Eu permaneço porque eu entendo que o Senhor está no comando. E isso nos mantém de pé, isso nos mantém fortes e seguindo em frente. Antes de cada invenção, alguém teve o otimismo necessário para acreditar que era possível dar um passo em frente e criar algo novo. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu gosto muito, já ouvi algumas vezes, que é de Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Algo que está nos iluminando aqui. E é interessante como se você for consultar em qualquer lugar, diz que, ele não sei se é um número exato, mas diz que ele tentou 1000 vezes, pode ser 900, pode ser 1050, 1100, mas ele tentou 1000 vezes, tentou muitas vezes, centenas de vezes, que a lâmpada desse certo e a lâmpada não deu. E ele poderia e tinha todos os motivos para desistir. É possível que, de repente, eu não sei se ele comentou, nunca li nada a respeito disso, mas se ele comentasse com algum amigo, o cara ia falar, cara, tu é doido, cara. Já tentou 490 e quantas vezes? 495? E não acendeu esse troço aí? Cara, desiste, tu é maluco. Quantas vezes a gente já não ouviu isso a respeito de algo? Deus dá uma direção e a gente faz algo, e a pessoa, tem certeza que tu está fazendo isso aí, cara? Mas ninguém está fazendo. Vou dar o exemplo de Thomas Edison. Ninguém estava tentando fazer esse experimento quando ele tentou fazer esse experimento. E por isso, se ele contou para alguém, ele pode ser chamado de maluco. Se você não gosta de história fora da Bíblia, eu vou trazer uma história dentro da Bíblia, então. Noé, com certeza, quando ele estava construindo a arca, o pessoal passou. Arca no deserto é coisa de maluco, não é? Tu tá doidão, cara? E Noé continuou fazendo e construindo. E por que ele continuou fazendo e construindo? Era uma das pessoas que eu podia ter trazido hoje. Porque ele sabia de onde vinha e quem era o detentor da promessa. Deus falou para construir. Se Deus falou, eu vou construir, ponto final. Você está vendo a credibilidade daquilo que Deus fala e a confiança? É relação com Deus. Deus falou para fazer. Está todo mundo fazendo? Ok, se Deus também falou para fazer, ok. Mas não tem ninguém fazendo. Mas se Deus falou para fazer, a decisão continua sendo nossa, amém? Está todo mundo livre para isso, tá, gente? Não estou dizendo aqui que você tem que fazer, obrigado. Então, se Deus falou, eu tenho que fazer. Não, não. A Bíblia diz que a direção de Deus é uma bênção e ela leva a caminhos de vitória. E aí, você pega um homem como Noé, e com certeza ele foi ridicularizado por pessoas, e as pessoas, caramba, cara, mas não deu certo, vai construir. É mesmo que vai vir um dilúvio. Olha que doideira, cara. Tu bateu com a cabeça na parede, Noé? Se alguém pergunta, o pessoal podia zombar dele, né? E falar um monte de gracinha. Mas ele continuou, ouvindo, falando e tal. Vamos construir, Deus mandou fazer, vamos fazer exatamente como Deus mandou fazer. Por quê? Ele perseverou diante das circunstâncias contrárias. Cara, qual é a probabilidade, de repente, se ele consultasse uma garota do tempo de hoje, né? Vamos ligar na Rede Globo agora, vamos ver o que a Maju vai dizer se vai chover nos próximos 100 anos aqui no deserto. De repente, a Maju falava assim, não vai chover nunca nesse lugar. Tá bom, e ele podia voltar e consultar, Senhor,
deu na televisão que não vai chover. Deus ia falar para ele, Noé, o que eu falei para você fazer? Construir a arca, não é? Então vai na minha palavra, porque na minha palavra é bênção. Pode ser que sirva para você essa noite. Se Deus te deu um comando e uma direção, vai nessa que é bênção, gente. Ele é detentor da promessa. Ele é poderoso para fazer todas as coisas, amém? A palavra de Deus, a minha e a sua, diz que agindo Deus, quem o impedirá? Você confia nisso? Vamos entregar para ele. Ele disse para fazer, se ele falou, ele vai cumprir. Posso fazer o que Deus me chamou para fazer. Isso é uma afirmação. Eu posso fazer o que Deus me chamou para fazer. Você gosta dessa afirmação? Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Posso fazer qualquer coisa por meio dele. Ele quem? Ele quem? Jesus. Ok. Posso fazer qualquer coisa por meio dele, que faz de mim o que eu sou. Filipenses 4,13 está numa versão, não sei se você conhecia, na versão A Mensagem. Eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso? Pois eu sou o Senhor, Isaías. A gente está quase chegando no fim. Vou liberar vocês cedo, como prometi, tá vendo? Vou ficar com crédito, ok? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e lhe diz, não temas, eu te ajudarei. A Bíblia está cheia de passagens dizendo que não temas. Não temas, eu te ajudarei. Se a Bíblia instrui para a gente não temer, é porque ela já sabe que alguma coisa pode acontecer e ela vai dizer, não temas, eu te ajudarei, eu estou com você. A Bíblia diz, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e lhe diz, não tema, porque eu te ajudarei. O entusiasmo só te dá forças para iniciar, mas a perseverança te mantém focado todo dia e te faz não desistir. O entusiasmo é bom, mas ele não é perseverança. O entusiasmo só vai te dar o start, é o motor de partida. Quem aqui tem carro ou sabe como funciona, você pega a chave, você liga e tem um motorzinho que serve para virar a ignição e fazer o motor pegar. O entusiasmo é só isso, ele só vai servir para isso. Mas o entusiasmo não vai te levar a curto e médio prazo em curtas e médias distâncias. O entusiasmo vai te empurrar para começar a fazer algo. Mas a perseverança vai te manter fazendo algo. Você entende isso? Então não há nada contra o entusiasmo, ele é bom, só que ele não te faz você permanecer fazendo as coisas. Entusiasmo é um impulso, uma vontade, um início, aquele start que eu falei para vocês. Você vai começar a fazer, mas o que vai te manter de pé é a fé e a certeza daquele que prometeu para você. Grandes colheitas começam com uma pequena semente em boa terra. Você conhece a parábola do semeador, citei aqui hoje, vou repetir isso aqui para você. Você conhece a parábola do semeador? A Bíblia fala sobre várias sementes. A Bíblia fala sobre a semente e fala sobre vários tipos de solo. Não havia nenhum problema com nenhuma daquelas sementes. O problema estava no tipo de solo que as sementes estavam sendo lançadas. E a Bíblia diz que a semente que deu a 30, a 60, a 100 por 1 foi aquela que foi colocada em boa terra, a gente citou agora há pouquinho. Então, a gente tem que entender que existe uma semente, estava falando sobre isso logo no começo, quando a gente começou a falar, existe algo de Deus para o coração de cada um de vocês, para cada um daquele que recebe. Todas as vezes que eu estou em algum lugar e tem alguém falando de Deus, eu abro o coração porque eu tenho certeza de que Deus vai falar. Ele vai cumprir a promessa dele. A Bíblia diz que Deus usou uma mula. E nessa noite pode estar usando um negão careca para falar algo de Deus para a sua vida, que isso pode fazer uma diferença danada entre continuar, desistir ou permanecer. Não, Deus falou comigo nessa noite, então eu tenho que permanecer, ou pegar aquele negócio que estava parado lá um ano atrás e colocar agora, é Deus que falou, então agora não tem jeito, foi Deus que falou, vou pegar e a partir de hoje, 27 de agosto, não tem volta, eu vou para frente, sigo para o alvo, essa é a mensagem, ok? Todas as situações e ciclos da nossa vida têm um início e têm um fim, normal, basicão. Não tem nada demais nessa frase aqui. Só que a gente tem que entender que é o seguinte, entre o início e o fim, nós temos o meio. E é no meio que enfrentamos as lutas, dificuldades e os testes. Chegar no final é uma benção. Eu dei para vocês o exemplo do maratonista. Depois que chegou no final, botou a medalha, você descansa. Toma um Gatorade, toma um remédio, de repente, para dor, porque pode estar doendo tudo da cintura para baixo ou da cintura para cima também. Mas lá você atingiu o objetivo. Colocou a medalha, falou, caramba, beleza, consegui, cheguei agora. Ali não dói nada, gente. No máximo, você pode fazer é sentir dor muscular. Doeu muito mais no durante do que lá no final. Depois dali, se tiver alguma dor, vai passando, e depois é a satisfação daqueles que permaneceram. Assim como na nossa jornada cristã, numa maratona também, se você já fez ou vai fazer um dia, você vai passar por várias pessoas no caminho que desistiram. Por determinados motivos, desistiram. Se machucou, passou mal, desistiu. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso passa na cabeça, tá, de qualquer pessoa. Vai fazer os 42 quilômetros, chegar lá no quilômetro 30. Caramba, já corri pra caramba. Quase 3 horas correndo, ainda falta 1 hora ainda para correr. É isso aí. Você não se predispôs a fazer? Não se preparou para isso? Vai até o final. Dá vontade de desistir? Vontade dá para desistir. O que vai nos manter de pé?
A certeza de que tem um alvo, a gente se programou para um alvo. Na nossa vida cristã, Deus tem um alvo e um objetivo para cada um de nós. Está com Deus, Deus deu a direção, Ele vai fazer cumprir, porque Ele vai te capacitar para fazer isso. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Se você decide fazer uma maratona, o início... Já falei sobre isso aqui. Quanto melhor o seu empenho no meio do percurso, melhor será o seu resultado final. Isso é bastante interessante. Se você pegar aqueles 4 exemplos que eu mostrei para vocês, e eles foram perseverantes onde? No início ou no final? Vocês lembram ou não? No durante. Você pode chamar o meio do durante. Eu coloquei o meio sempre entre aspas, porque esse meio significa no durante. Onde eles foram perseverantes? No durante. Durante a jornada é que você precisa de perseverança em alta. No início, um plano. Deus mandou Jesus para a face da terra. Doeu alguma coisa? Não. Jó estava lá no início, se você olhar a história de Jó no início, doeu alguma coisa? Não. Josué, quando ele estava tranquilão, tranquilo. Aí fala, Josué, agora você vai substituir Moisés. Quem? Moisés? O cara que vai lá falar com o faraó, o cara que é o cara, eu vou substituir. Não dá, não consigo. Peraí, querido. Não é por causa de você, é por causa de mim. Assim como eu era com ele, eu vou ser com você. Está assim na sua Bíblia? Isso te anima? E é assim que vai ser com você também. Traz isso para o seu pessoal. Assim como ele foi com todos esses que eu falei, com esses 4 e mais outros que eu citei aqui, ele é com você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. É um diferencial sobre a face da terra. O nosso diferencial, pelo menos eu penso assim, se você não concordar, fica à vontade de discordar. O nosso diferencial sobre a face da terra não é a nossa inteligência. Tem muita gente inteligente aqui. Nós temos inteligência que Deus nos deu. Mas o nosso diferencial sobre a face da terra é que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós andamos sendo dirigidos pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz isso. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso maior diferencial. Esse é o que nos diferencia de tudo isso que acontece aqui. Quando a gente precisar, a gente vai consultar e ele vai ser uma bênção. Para começar, você só precisa de entusiasmo, mas para terminar, é somente para os que perseveram. A gente já falou sobre isso aqui também, e a gente está terminando aqui. O diabo vai tentar fazer você desistir no meio do caminho, para que não chegue ao final. Já reparou que, às vezes você chega na igreja, não sei se acontece sempre, de vez em quando, o telefone quer vibrar, quer tocar, tem mensagem, tem um monte de coisa acontecendo. Você lembra de alguma coisa que você tem que... Caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que pagar amanhã, eu tenho que ir no mercado, porque está precisando de leite, de queijo. Isso tudo são desvios das atenções, por isso que eu fiz aquela oração no começo. Senhor, que ninguém desvie a atenção daquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Porque o diabo já perdeu a tentativa de te impedir que chegasse até aqui. Mas ele não vai desistir, ele vai tentar criar uma distração para impedir que você preste atenção na palavra. É isso. E quando você presta atenção na palavra, ele também vai tentar encorajar você a não acreditar naquilo. Já viu uma frase falando que não é bem assim? Já ouviu? Quem já ouviu essa frase? Não é bem assim. Aí Jesus traz uma determinação e a pessoa, não, mas não é bem assim. Assim não, assim é muito fácil, não é bem assim. Peraí. Se Jesus disse, é assim que o é. Você tem crido dessa forma? Porque ele não é mais ou menos. Ele diz e é assim que o é. Então, se Jesus disse, é assim que o é. Amém? A gente está quase acabando aqui, mas eu queria trocar com vocês só 2 passagens, que é essa aqui. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que está tudo se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis... está aqui. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora vão durar para sempre. Isso aqui eu trouxe uma versão, como eu falei, que é uma interpretação, a versão A Mensagem, uma versão que em muitas passagens a gente gosta muito, e eu queria ler isso aqui para vocês por último de novo. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Ele está falando de coisas que são do dia a dia, de leves e momentâneas tribulações, que está escrito assim na sua Bíblia em outra versão. Mas as coisas que nós vemos agora irão durar para sempre, aquelas que nós não vemos agora. Ou seja, as coisas que a gente está vendo são temporais, e as coisas do reino são eternas. E nós somos do reino. E nós somos da eternidade. E nós temos tudo aquilo que Deus diz que nós temos. E nós somos tudo aquilo que Deus diz que nós somos. Eu queria, antes de ir embora, eu queria convidar você para que você ficasse de pé um instante. E eu queria fazer uma oração antes da gente ir embora. Não sei se o pastor Wesley quer fazer algo, falar algo. Quer? Ok. Show de bola.
Queria fazer uma oração por nós nessa noite. Queria dizer para você que eu espero que Deus tenha falado com você nessa noite. Eu queria dizer para você que as instruções que a gente falou aqui são instruções da Bíblia. Os exemplos que nós usamos aqui são exemplos da Bíblia. E as verdades que nós falamos aqui são aquilo que a Bíblia diz a respeito desse tema que é tão importante. Nós somos convidados todos os dias a desistir, todos os dias, de inúmeras coisas. A gente está falando aqui num contexto de escola e a gente sabe que vocês têm pessoas que eram amigos de vocês, estavam sentados do lado de vocês no mês de março e que agora não estão. O pessoal do segundo ano sabe que pessoas começaram no ano passado, no mês de março, e que agora não estão. E eu queria dizer para vocês que vocês estão aqui. Por isso que vocês continuam recebendo daquilo, porque vocês estão no durante. Estar no durante é estar passando por coisas, mas resistindo a essas coisas na confiança daquele que prometeu uma obra maravilhosa nas nossas vidas. A confiança está depositada no poder dele, na obra maravilhosa dele. E a confiança está na certeza de que ele ama cada um de nós. Então eu queria fazer uma oração, antes da gente ir embora, antes de eu sair daqui e passar para o pastor Wesley. Queria que você fechasse os seus olhos e queria fazer uma oração. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por cada homem, cada mulher que está aqui. Eles estão exercendo aquilo que nós temos falado aqui e que o Senhor tenha encorajado eles, se em algum momento houve na mente deles, Senhor, porque existe uma jornada até o final do ano aqui na escola. Mas agora eu vou muito mais além da escola. Existem planos e coisas, Senhor, que o Senhor colocou no coração de cada uma dessas pessoas. Pai, que o Senhor dê a certeza absoluta de que o Senhor está no controle desses planos, Senhor. Que eles sintam no Espírito a direção absoluta daquilo que o Senhor deu para a vida de cada um deles, Senhor. Pai, que a perseverança esteja em alta na vida e no coração de cada uma dessas pessoas que está aqui. Porque a tua palavra diz que eles não são daqueles que retrocedem. Eles são preciosos, maravilhosos, Senhor. Eles são maravilhosos aos teus olhos. Eles são filhos e filhas amadas em quem o Senhor tem prazer. Renova as forças de cada homem e cada mulher que está aqui. Senhor, renova a certeza deles que o Senhor está no controle. E essa frase ecoe no coração deles. Deus está no controle. Deus está no controle. Que eles tenham a certeza absoluta de que o Senhor está com eles hoje e vai estar para sempre. O Senhor vai levar eles de volta para casa em santa segurança e o Senhor vai abraçar cada um deles, Senhor. Que eles tenham um tempo separado contigo. Que eles ouçam a sua direção e que eles vivam ainda nos dias de hoje a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço pela vida de cada aluno da escola, cada voluntário e cada professor, no nome poderoso de Jesus. Amém.